orações. Vem, Senhor, de encontro, Senhor, com aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Eu sei, meu Pai, que somos falhos, somos pequeninos, meu Deus. Eu sei, meu Deus, que nem sempre, Senhor, estamos, Senhor, de acordo com aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, porque às vezes deixamos as nossas vontades falar mais alta, Pai. Mas eu te peço, Senhor, continua nesta hora em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Domingo já é véspera de Natal. E uma coisa que Deus colocou no meu coração foi falar um pouquinho de como foi o nosso primeiro Natal, ou melhor, de como foi o primeiro Natal. Ninguém sabe exatamente a data, né? Nós costumamos comemorar no dia 25 de dezembro, mas ninguém tem uma data exata. Ninguém sabe exatamente o dia em que Jesus nasceu. Mas nós comemoramos porque ficou registrado por todas as nações. E se pararmos para pensar, né, a gente vai ver que não foi uma coisa como nós costumamos também comemorar. Porque a gente vê hoje, né, as casas, hoje nem tanto, mas há alguns anos atrás a gente via as casas enfeitadas, né, a cidade enfeitada. Hoje até a cidade não está tão enfeitada. Eu não sei aonde você está morando, mas aqui na nossa cidade, Cuiabá, ela não está mais tão enfeitada como antigamente. As ruas eram cheias de luzes, as ruas eram cheias de brilho. Hoje nós não temos mais isso. Nas nossas casas a gente costumava colocar pinheiros, enfeitar as árvores, colocar pisca-pisca nas janelas, pisca-pisca em todas as passagens, colocar tantas coisas que trazia lembrança ou trazia uma referência ao Natal. Mas assim, eu creio que muita gente ainda coloca, mas muita gente também parou de colocar. Né? Não é certo nem errado, não quero criticar, quem sou eu? Cada um comemora da sua forma. Mas o que eu queria trazer à memória das pessoas hoje é o porquê do Natal. Muita gente parou até de fazer tudo isso, né? Porque acha que, não estou mais em clima de Natal, as coisas estão tão ruins, por que eu vou comemorar o Natal? Só que o que a gente esquece, que o Natal, na realidade, não foi criado para somente nos trazer alegria. O Natal foi criado para restabelecer um relacionamento que nós tínhamos perdido. Um relacionamento com o Pai, porque estávamos afastados. Mas veja, vamos tentar lembrar um pouco como que era naquela época do nascimento de Jesus, né? Naquela época, quem dominava a maior parte das regiões do mundo era o imperador César Augusto. E quem governava Israel era Herodes. E tanto o César Augusto como Herodes eram homens muito más, eram homens com uma índole má, eram homens onde a ganância tomava conta, onde o poder de destruir, de querer mais dinheiro, mais riqueza, mais bens materiais, era aquilo que trazia alegria para eles. E quanto mais eles possuíam, mais eles queriam. Você pode até achar assim, nossa, parece muito com o que nós temos visto hoje, né? As pessoas que possuem poder, as pessoas que possuem riquezas, as pessoas que possuem bens, elas não se contentam com o que elas têm, elas querem mais. E nós vimos também as pessoas matando naquela época, as pessoas matavam umas às outras por pouca coisa. Às vezes por causa de uma dívida, ela ia lá, não tinha como pagar, botava na prisão,
mandava, ela mesma passava a espada na outra, né? Ou então fazia os filhos como prisioneiros. E hoje nós temos visto isso. As pessoas não têm escravizado como antigamente, mas as pessoas têm trabalhado e recebido tão pouco que elas se sentem escravas. Elas têm vivido um tempo onde nós vivemos numa dívida que parece virar uma bola de neve e nunca acaba. São impostos que não têm fins, né? Hoje estão lá fazendo tentando colocar em vigor a PEC, onde vão tentar diminuir os impostos, mas na realidade não vai diminuir os impostos vão continuar. Mas eu não estou falando isso para te entristecer nem te deixar em pânico. Eu estou querendo te mostrar uma realidade que nós vivemos, em que naquela época também já se vivia. E foi justamente num período onde as pessoas estavam clamando a Deus, por que coisas ruins estão acontecendo conosco, sendo que a tribo de Israel, ou melhor, o povo de Israel era chamado filhos de Deus. Eles foram considerados o povo filho de Deus, escolhidos de Deus, e eles não entendiam por que eles estavam passando por aquilo, mas é porque eles permitiram que as coisas do mundo tomassem conta da vida deles. Eles viraram escravos das coisas do mundo. E hoje nós temos vivido isso. Nós temos permitido que as coisas do mundo tenham nos dominado. O que seria isso? O nosso trabalho, né? A nossa dedicação às coisas que estão relacionadas a conquistar uma vida melhor, sendo que Deus, se a gente entendesse que Deus, Ele precisa estar em primeiro lugar na nossa vida, para que todas essas demais coisas fossem acrescentadas, porque é o que Deus fala para nós, buscar primeiro ao reino dos céus, buscar primeiro a sua justiça, que todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Se não dessemos isso, nós não estaríamos vivendo escravos das coisas deste mundo. E naquela época as pessoas estavam escravas de uma cultura, do império, das coisas que traziam tristeza aos seus corações, e elas ainda questionavam a Deus. De repente você também está aí na sua casa falando, Deus, eu trabalho tanto, eu tenho buscado trazer o melhor para minha casa, mas nada dá certo. Eu tenho tentado servir melhor a minha família, mas nada dá certo. Os meus filhos não me obedecem, a minha casa está em ruínas, as minhas coisas não conseguem prosseguir, as portas não se abrem. Mas de repente você está aí na sua casa, né, se questionando, Senhor, eu mereço tudo isso? Né? Senhor, o que está acontecendo que as coisas não melhoram? O que está acontecendo? Que país é esse que vivemos, onde a maldade reina, onde a perversidade reina, onde a corrupção tem tomado conta? Mas era isso também que estavam vivendo naquela época. Ou seja, não mudou muito. Então, do que adianta? Do que adianta? Então Deus não existe? Ou Deus é mau? Ou Deus é cruel? Não. Deus não é mau. Deus não é cruel. Deus é amor. Nele não há maldade. Deus, Ele tudo criou. Para quê? Para o nosso bem. O problema somos nós. O problema são as pessoas que recebem. O problema são os nossos olhos, que só conseguem ver aquilo que nós conseguimos enxergar que está na nossa frente. Sendo que a palavra de Deus fala que nós precisamos trazer à existência aquilo que não vemos. Como nós conseguimos ver o amor? Não conseguimos ver o amor. Nós conseguimos ver a esperança? Não conseguimos ver a esperança. Nós conseguimos ver a bondade? Nós não conseguimos ver a bondade. Mas então como que é trazer a esperança? Ou como que é trazer à existência essas coisas? Você não consegue ver o amor, mas quando você cuida do seu próximo, você está exercendo o amor. Quando você faz algo bom pelo teu próximo, por mais que ele tenha te dado um tapa na cara, você não devolveu na mesma moeda, você está trazendo à existência a bondade. Quando você acredita que Deus tem o melhor para você,
que Deus, ou melhor, que Deus já fez o melhor para você, porque Ele já nos entregou Jesus Cristo, nós estamos trazendo a esperança para as nossas vidas. E é isso que é trazer a existência, aquilo que não conseguimos ver. E não trazer a existência, por exemplo, a nossa conta aumentando, a nossa conta bancária aumentando, né? Nós conseguimos pagar as nossas contas em dia. Não é isso que Deus fala. Mas é quando nós acreditamos, quando a nossa conta não tem o dinheiro suficiente, mas a gente declarar: Senhor, Tu és o Deus de todo ouro e toda prata, e o Senhor sabe que eu preciso honrar as minhas dívidas, e Ele lá, não sei de onde, fazer pagar aquelas contas. Ou ainda, Ele lá e depositar o valor que você precisa para pagar as contas. Eu já tive essas experiências, a irmã Odete já teve essa experiência, como muitos outros irmãos. Isso é trazer à existência aquilo que não existe. Então quer dizer que eu vou desejar um carro novo. Não é isso. Se o carro novo vai trazer glória a Deus, com certeza Deus vai ter prazer em te dar um carro novo. Mas se o carro novo vai fazer com que você pegue o carro, saia da igreja, porque agora que eu tenho um carro novo, eu não preciso mais ir para a igreja fazer campanha. Agora eu vou viajar, agora eu vou conhecer outros lugares, agora eu vou para o shopping, agora eu vou para o restaurante, agora eu vou... Não vai ser para isso. Deus, com certeza, Ele pode até te dar, mas daqui 1, 2, 3 anos, aquilo ali vai virar um peso para você. Porque você, às vezes, não vai conseguir pagar o imposto, vai ter multa de tudo quanto é lugar que vai começar a aparecer, não vai conseguir abastecer o carro, e aquilo ali vai virar algo muito difícil para você. Então, trazer à existência aquilo que me dá esperança, aquilo que eu preciso, é também trazer à existência aquilo que está linkado com os projetos de Deus para as nossas vidas. E assim foi nessa época, quando Jesus enviou o anjo até Maria e disse para ela que ela seria a mãe não somente de uma criança, mas a mãe do Salvador, do nosso Salvador. Por quê? Porque assim como aquelas pessoas naquela época estavam mortas não fisicamente, mas mortas espiritualmente para Deus, hoje muitas pessoas estão mortas, precisando ser salvas de alguma forma, precisando ser salvas e se reconectar com Deus. Mas como que é feito isso? Através de Jesus Cristo. E o anjo diz para Maria, em Lucas 1, do 30 a 33, está assim: Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Veja, o anjo entregou para Maria uma promessa. E Maria ainda pergunta: mas como que eu, uma virgem, ficarei grávida? Veja, ali o anjo fala de 2 atributos de Deus. Você vai receber o Filho do Altíssimo, um filho santo e filho de Deus. Santo porque ele viria cheio do Espírito Santo, e através do Espírito Santo ela ficaria grávida. E filho do Altíssimo por quê? Porque depois, quando Jesus cresce e ele começa a discipular, e os discípulos perguntam: como que nós vamos reconhecer o Pai? Jesus fala o quê? Quem me vê, vê ao Pai. Ou seja, quem vê o Filho, vê Jesus, vê também o Filho do Altíssimo, o Filho de Deus, como se cumpriu aqui na palavra. Então, nós temos que entender que Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus que tem prazer em
nos aproximar, Ele tem prazer quando nós queremos nos aproximar dele, mas às vezes nós estamos tão presos a algumas coisas deste mundo, sentimentos, presos às coisas materiais deste mundo, presos ao trabalho, que nós esquecemos de nos relacionarmos com Deus. E aonde que nós precisamos nos relacionar com Deus? Na casa dele. Nós vamos nos relacionar dentro da nossa casa? Sim, quando nós tratamos bem os nossos filhos, quando nós cuidamos da nossa família, quando nós cuidamos da nossa parentela. Mas nós precisamos nos reabastecer. Por quê? Porque é a mesma coisa, quando você enche o carro, você precisa ir no posto de gasolina, encher o carro, o tanque do carro. Mas aí quando você começa a andar, começa a rodar, começa a usar ele, subir, andar para cima, para baixo, o tanque esvazia. Você tem que voltar para o posto para abastecer novamente. Assim somos nós. Nós precisamos ir para a casa de Deus, nos reabastecer. Nos reabastecer de gasolina, não. Nos reabastecer da unção de Deus. Da unção que vem do trono do Pai. E nós vamos reabastecer também, sabe quando? Quando nós vamos buscar a palavra do Senhor, quando vamos orar, buscar a presença de Deus. Então, existem várias formas da gente se reabastecer, mas precisamos nos relacionar com o Pai. Às vezes a gente pensa assim, eu vou uma vez por semana, tá bom demais, né, pai? Tá bom demais. Será mesmo que tá bom demais? Se você anda muito de carro, às vezes uma vez por semana abastecer o seu carro não vai ser suficiente. Às vezes você está vivendo num mundo, ou melhor, nós estamos vivendo hoje num tempo onde a palavra de Deus diz que viveríamos tempos muito difíceis. Não são só difíceis, são muito difíceis. Nós temos visto hoje, se você ligar a TV e pegar as notícias do dia, você vai ver tantas coisas acontecendo que não tem como não se abalar. Não tem como você não ficar entristecido, a não ser que você seja um castelo de gelo. E se for um castelo de gelo, vai ser muito bom, porque do jeito que o tempo está, mas daí você vai se derreter. Então, nós temos que buscar a presença do Pai, buscar entender o que é esse relacionamento. Porque hoje, quem ainda guarda alguma coisa do Natal, que entende o Natal do cristão, né? Ele tem o quê? A primeira coisa que ele faz é o quê? Montar a sua árvore de Natal, né? É montar também o presépio, né? É montar os enfeites natalinos, a luz, o pisca-pisca, que é tudo muito bonito. Mas a gente tem que entender que Jesus cresceu. E às vezes a gente fica tão preso nessas coisas, nessas coisas bonitas que nos traz alegria, sim. Não estou falando para você não fazer mais isso, mas você tem que entender que Jesus já cresceu, que ele não é mais aquela criança que a gente fica olhando no presépio. Ele já cresceu, ele cresceu para poder trazer vida para nós, mas vida em abundância. Ele cresceu para nos reconectar com o Pai. E como que ele fez isso? Quando ele entregou a sua vida na cruz do Calvário. Às vezes a gente não entende e a gente fica olhando para aquele bebezinho naquele presépio e fica, ai, que coisinha linda. É lindo mesmo, mas para começo de história não foi aquela beleza que Jesus viveu. O presépio, aonde Jesus nasceu, foi numa estrebaria. E a estrebaria lá em Israel não é como nós vemos hoje, sabe? Aqui, por exemplo, nas nossas fazendas, um curral, né? Que às vezes até cheira mal, mas assim, que tem lá aquela parte bonitinha e tal. Não, ele nasceu num lugar muito fedorento, um lugar muito sujo, um lugar aonde não tinha quem ajudasse Maria. Fora que para chegar nessa estrebaria, eles tiveram que caminhar muitas horas, calcula-se que foram de 10 a 15 quilômetros que eles tiveram que andar. Imagine uma mulher de 9 meses, primeiro filho,
andando em cima de um burrinho. Não é fácil. Imagine você que é mãe, você que já entrou em trabalho de parto, andar 10, 15 quilômetros em cima de um burrinho. O incômodo que deve ter sido para Maria. Fora que o primeiro filho, nós normalmente costuma o quê? Adiantar. Mas Deus não permitiu que adiantasse. Deus permitiu que ele chegasse até a cidade de Belém para se cumprir tudo o que havia ter que se cumprir. Ele chegou até lá e ainda, o que aconteceu? Deus preparou um local. Não foi um local como hoje nós costumamos ver, um lugar, às vezes a gente até coloca uma palha, né? Coloca uns animaizinhos ali em volta do presépio, mas não foi aquilo que Jesus viveu. Não foi naquele ambiente que Jesus nasceu. E a gente tem que entender que tudo isso foi necessário que Jesus passasse, porque até o nascimento dele teria que ser em meio a dores. Porque foi o que foi dito pelo profeta. Mas ele também cresceu, como o profeta também disse, que ele ia crescer com sabedoria e em estatura. E Jesus cresceu para poder ensinar por onde ele andava, que ele veio para nos conectar de novo ao Pai, para trazer de novo essa aliança, esse pacto com o Pai que tínhamos perdido por causa dos nossos pecados, por causa das nossas escolhas. Por isso, hoje a história que eu te conto é uma história que nós estamos vivendo também. Jesus, ele veio e ele continua nos chamando para nos conectar com o Pai. Porque a morte dele não foi uma morte em vão. Quando ele foi crucificado naquela cruz, ele foi crucificado de braços abertos para nos chamar. E por isso que ele fala: vinde a mim, todos que estão cansados. Vinde a mim, todos que estão fatigados. Vinde a mim, todos que querem um lugar na casa do Pai. Vinde a mim, todos que estão sofrendo, porque nós estamos sofrendo. E ele ainda continuou com os braços abertos ali, por mais que ele sofreu dores, por mais que ele apanhou, sangrou até a morte, ele continuou com os braços abertos e ele continua até hoje nos chamando: vinde a mim, porque eu sou a porta, a única porta que dá acesso ao Pai. É uma palavra que Deus colocou no meu coração para te convidar. Você que ainda não aceitou Jesus, você que está afastado do Pai, você que ainda não entendeu o motivo de celebrarmos o Natal, não é por causa das luzes, não é por causa da árvore, não é por causa da troca de presente, não. É porque um filho foi nos dado. É porque o filho que nos deu, que o Pai nos deu, foi por amor. Por amor a mim, por amor a você, mesmo não merecendo. E eu quero chamar a irmã Odete para fazer essa oração de entrega, essa oração para você se reconciliar com o Pai, essa oração para você se conectar e fazer uma aliança de verdade. Faça essa aliança com o Pai. Nós estamos perto de comemorar o Natal. Não deixe para amanhã, faça hoje. Faça hoje. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus, amém. 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 Deus, nesta noite, ó Pai, nós entregamos essas pessoas que ouviram essa palavra do Senhor e que estão entregando a sua vida diante do teu altar, Senhor, diante da tua presença. O altar está aí na casa dela, o altar do coração dela, da alma, onde ela baixa a fronte e ela entrega hoje os seus caminhos ao Senhor. Aqui nós não vamos conhecer o seu rosto, nós não sabemos quem você é. Mas o Senhor sabe, o Senhor conhece a sua intimidade, o Senhor sabe